Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos dando início a mais um programa Despertar, programa produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC aqui de Bauru, que fica sediado à rua 7 de setembro, 830. E nós estamos nos estúdios da TV SEAC, de onde realizamos a gravação do programa Despertar. E hoje, mais uma vez, com muito prazer, recebendo o Sidney Fernandes. Seja bem-vindo a mais um programa Despertar, Sidney. Muito obrigado. O Sidney, que por muito tempo só ele entrevistava, né? Aí agora ele está sendo entrevistado, também está entrevistando, está sentindo como é estar também várias vezes do outro lado. Sidney, o nosso tema de hoje eu pus aqui como título: Aqui se faz, aqui se paga. A gente ouve muito essa frase, Sidney. Essa frase diz o quê? Onde estivermos é onde temos que estar tentando melhorar, tentando saldar alguma dívida. Como você traduziria essa frase para a gente, só para a gente começar o nosso programa de hoje? Na verdade, a frase quer dizer que nós vivemos só uma vez aqui na vida, na Terra, e nós temos que acertar as contas com Deus na presente vida. Isso não é necessariamente verdade. Há um caso narrado por Richard Simonetti de um assaltante, um latrocínio, um indivíduo que mata um taxista por causa de alguns trocados dele, e o taxista acaba morrendo assim, afogado por causa do sangue que está correndo, ele perde o fôlego. Uma morte difícil para o taxista. Passadas algumas décadas, aquele que foi o autor do latrocínio, ele já até se esqueceu do assunto, né? E começa a aparecer um pequeno problema no pulmão dele. E isso se agiganta, se avoluma de tal forma que ele havia contraído um câncer que, no espaço de curto tempo, foi tomando as suas vias respiratórias e ele acabou morrendo sufocado, sem ar, numa penúria muito difícil. Então, como diria minha mãe, o castigo veio a cavalo. Mas nem sempre é assim. Nós estamos cansados de ver situações em que as pessoas conseguem fugir pelos meandros judiciais e acabam se furtando as implicações que a lei prevê aquele que comete algum crime. Isso a gente vê muito no meio político, né? Pessoas que desrespeitam os seus mandatos, as suas administrações, e acabam, infelizmente, prejudicando pessoas na área da saúde. Muitas pessoas, né? Na área da cultura, na área do estudo, do ensino, e elas morrem ricas aí, e sem qualquer penalização. Aqui. Porque quando nós chegamos ao plano espiritual, Theo, nós temos uma espécie de espelho que vai refletir exatamente os atos, os gestos, as palavras, as atitudes que nós tivemos aqui na Terra. Tanto as boas como as ruins. Então nem sempre aqui se faz e aqui se paga imediatamente. Muitos de nós vamos para o plano espiritual, encaramos de frente, não um tribunal, não um Lúcifer nos esperando lá para nos jogar num caldeirão de água quente, mas vamos enfrentar a nós mesmos, a nossa imagem, e nós vamos chegar à conclusão de que erramos muito, e vamos pedir a Deus uma oportunidade para melhorar o nosso comportamento. Então sofremos às vezes um pouco aqui na Terra, sofremos muito no plano espiritual, sob o aspecto espiritual, nós acabamos vendo, tomando consciência dos erros que cometemos, e lá no plano espiritual, a gente acaba planejando uma nova vida.
Daí, Theo, a gente acaba renascendo, aquele que assassinou o taxista. Não é porque ele morreu daquela maneira que ele estava com as contas já tá acertadas. liberado, né? Ele vai renascer com problemas sérios nos pulmões, com dores. Aí você vê, às vezes, um recém-nascido já com problemas respiratórios e diz assim, nossa, uma criancinha inocente e já está com um problema sério no pulmão, o que ele fez de errado nesta vida? Nesta vida, talvez não, mas numa vida anterior, sim. Então, Theo, a maneira como vivemos aqui na Terra, nós levamos para o plano espiritual. E lá, depois de revermos os nossos comportamentos, nós trazemos de volta. A nossa alma é uma espécie de mata-borrão que absorve boas e más ações, que vão se refletir tanto no plano espiritual como numa nova vida com que Deus venha nos trazer, oferecer, para iniciarmos aquela jornada de retorno à normalidade, isto é, para nos adequarmos às leis de Deus. Tá certo. Esse é o programa Despertar que você está acompanhando. Hoje estamos conversando com Sidney Fernandes. O tema central do nosso programa de hoje, aqui se faz, aqui se paga. Mas Sidney, o que eu faço de errado aqui, tem como eu aliviar um pouco estando na espiritualidade ou só quando eu voltar à matéria que eu vou continuar evoluindo para tentar minimizar? Ah, tem sim. Muita gente. Eu conheço um caso, não sei se vai dar tempo de eu descrevê-lo rapidamente, mas o indivíduo que matou um outro a facadas aqui, chegou no plano espiritual, sofreu muito, chegou à conclusão de que estava errado, era para ele renascer numa situação sangrenta também, mas ele caiu em si, foi atrás da sua vítima e pediu perdão. E não é porque ele foi perdoado que ele não tinha que acertar as contas com a justiça divina. Ele renasceu, não precisou morrer também a facadas, como ele provocou na outra vida. Mas ele nasceu com problemas sérios intestinais que perduraram por toda uma existência. Então aqui ele começou a pagar de uma maneira não tão sangrenta, menos drástica, mas nem por isso menos efetiva. Já já estaremos de volta com o segundo bloco, falando hoje com Sidney Fernandes no programa Despertar. Não sai daí, a gente volta já já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Despertar de hoje, batendo um papo com Sidney Fernandes. A gente começou perguntando para o Sidney, aqui se faz, aqui se paga. Ô Sidney, como trazer esse aqui se faz, aqui se paga, a visão da doutrina espírita? Porque como você falou aqui, não é bem isso, né? Mas tem como a gente usar essa frase também dentro do que a doutrina nos ensina sobre as nossas passagens por aqui para tentar melhorar? Sim, por quê? Porque nós fazemos parte do planeta Terra. E o planeta Terra não é só a parte física, o planeta em si. Ele tem a atmosfera em volta dele e tem o plano espiritual ao qual a Terra está ligada. Tá. Então, se nós temos hoje em torno de 7 a 8 bilhões de habitantes encarnados na Terra, a população global da Terra,
incluindo os mortos, desencarnados, gira em torno, varia muito esse número, porque sempre há excursões que chegam e vão embora, mais 14 bilhões, 15 bilhões mais ou menos. Então a população total da Terra dá uns 20 bilhões. Isto é, fazemos parte do mesmo saco de caranguejos. Todos nós fazemos parte da Terra. Estamos aqui por algum tempo, mergulhamos do plano espiritual para cá, voltamos para a espiritualidade, permanecemos lá, em média, 3 vezes mais tempo do que o relacionado com a vida atual. Por que essa conta? Porque já que nós temos um total de aproximadamente 21 bilhões de seres entre mortos e vivos, temos entre 7 e 8 bilhões encarnados, enquanto tem 8 bilhões aqui, nós temos mais 12 ou 13 desencarnados, que aí vem uma leva para cá, toma o lugar desses 8, esses 8 vão para lá e esperam mais uma leva para vir para cá. Entendi. Então, enquanto eu estou vivendo 100 anos aqui, depois tem que entrar numa fila de mais 200 anos para voltar. Mas isso não é matemático, porque há criaturas que precisam renascer em espaço menor de tempo. Mas eu estou querendo dizer que aqui se faz, aqui se paga, porque tudo faz parte do mesmo esquema do nosso nível evolutivo. Então, enquanto nós estamos aqui, daqui a pouco estaremos lá. Daqui a pouco estaremos de volta nesse círculo virtuoso, que vai permitir a nossa melhoria. Bom, mas aí eu dou morro em ponta de faca e eu continuo sendo mau, continuo sendo egoísta, prejudicando as pessoas. Bom, Deus me dá algumas oportunidades. Se eu não melhoro a minha vida, não crio juízo, vai chegar um ponto que alguém vai dizer assim para mim: olha, você já teve as chances que você poderia ter aqui na Terra. Você vai fazer um estágiozinho num outro lugar, mais ou menos do mesmo nível da Terra, mas lá não vai ter energia elétrica, não vai ter internet, não vai, o fogo vai estar para ser descoberto ainda, não existe agricultura, enfim, mais ou menos a situação da era neolítica em que os exilados de Capela vieram para cá. Isto é, vieram de um mundo maravilhoso e espetacular e pegaram aqui uma região inóspita. Tipo, você pega o cara lá em Nova York, no mais grau da sociedade, e joga ele lá no sertão do Nordeste, ou lá no Amazonas. Ou então lá no meio lá da África, né? Também. Você vê. E olha que a África está bem na frente ali, é só atravessar o mar Mediterrâneo e vem toda a cultura da Europa. Há um contraste muito grande. Então, o que acontece? As pessoas têm as oportunidades de se arrumar agora, se acertar agora. Você pergunta, numa pergunta anterior, será que dá para melhorar a minha situação? Sim, a partir de agora. E lá na espiritualidade eu posso me melhorar para ter uma vida melhor. Agora, quando eu não aproveito essas oportunidades e venho, reencarno e desencarno e morro e remorro e sem aproveitar as chances, chega uma hora que a espiritualidade fala: olha, infelizmente você gastou todas as chances que poderíamos dar para você na Terra. E aí que saímos um pouquinho do seu ditado. Aqui se faz, aqui se paga, são as várias chances que temos de acertar-nos perante Deus aqui na Terra. Mas se a gente joga fora essas oportunidades, aí a gente vai passar por situações um pouco mais complicadas para a gente poder valorizar a vida aqui na Terra. A vida aqui na Terra é ruim, é que você não conhece outros planetas. E também, Sidney, no olhar da doutrina espírita, dá para trazer esse aqui se faz, aqui se paga, mais ou menos como quem com ferro fere, com ferro será ferido? Sim, a lei de causa e efeito, ela é inexorável.
Aquilo que eu planto, aquilo que eu semeio, eu vou colher, inevitavelmente. Agora, é desse jeito mesmo? Quem com ferro fere, ferro será ferido? Sim, teoricamente é isso. Uhum. Mas você, numa pergunta anterior, perguntou, dá para melhorar a minha vida mesmo que eu tenha agido mal? Dá. Uhum. A partir de agora, eu mudando de comportamento e eu me ligando a uma religião, não que seja indispensável, mas a religião ajuda. O bom evangélico, o bom católico, o bom espírita, ou aquela pessoa que se espiritualiza, não tem religião nenhuma, mas é uma pessoa boa, que faz o melhor possível para o semelhante, para a sociedade, para a natureza, ele vai para a espiritualidade com melhores condições para minimizar ou quase que até anular os gestos negativos que ele provocou. Deus jamais nos desampara. E em uma situação, Sidney, você até falou aí, né, da história do livro do Richard, que a pessoa feriu o taxista. Se nessa situação ele faz isso, mas dali pra frente ele começa a agir de uma maneira a tentar redimir, ajudar outras pessoas, a trabalhar de uma maneira que não vá pagar, né? Mas que vá minimizando todo esse mal que ele fez. Tudo bem, pode ser que a pessoa fez aquilo e não tá nem aí. Não, eu fiz e se aparecer outro eu faço. Mas se ele muda radicalmente o seu comportamento, isso ajuda a que se paga? Fundamentalmente. Irmão Jacó, o nosso querido Frederick Figner, estava num comboio humano atravessando um umbral, tendo à frente um mentor espiritual e ao lado Bezerra de Menezes, e de repente, lá no fim da fila, tem um indivíduo falando, eu não mereço estar aqui. Eu, quando era jovem, eu matei uma pessoa. Eita. E aí, quando ele falou isso, eles estão passando em pleno umbral, os espíritos que estavam ali, umbralinos, começaram a dizer, assassino não passa pela ponte. Era uma ponte por onde eles iam passar. Assassino não merece estar aqui. E aí, como é que fica? Será que enganaram-se e permitiram que ele fizesse parte daquela fila de boas pessoas que estavam indo para regiões melhores na Terra? Houve algum engano? Não houve engano nenhum. É que na juventude ele cometeu um crime. Mas a partir dali ele caiu em si. E começou a pensar de uma outra forma. É que lá atrás, assim como aconteceu com Joanes e Petrus, ficou aquela pulguinha atrás da orelha. E ele com a consciência pesada. Eu fiz coisa errada, fiz coisa errada, fiz coisa errada. Para ele, as coisas boas que ele fez não foram suficientes para apagar a consciência pesada. No plano espiritual, talvez depois ele reequilibrasse isso. Mas ele teve o mérito de passar pela ponte com todos aqueles espíritos iluminados e foi levado para regiões superiores aqui da Terra, mesmo tendo cometido um crime na juventude. Nós vamos fazer mais um intervalo, esse é o último, daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Despertar de hoje, falando com Sidney Fernandes. Você não sai daí, você até pode sair, vai rapidinho tomar uma água, que a gente volta já já com o nosso programa Despertar.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Despertar de hoje, falando com Sidney Fernandes. Usamos aqui no nosso programa de hoje aqui se faz, aqui se paga. Embora que o Sidney disse que dependendo do que a gente faz, em se arrependendo e a gente tentando mudar, as coisas podem ficar não tão complicadas na hora do aqui se paga. E Sidney, como agir? Tudo bem, não vamos usar aqui a radicalidade de uma pessoa que cometeu um crime hediondo de matar outra pessoa. Mas a partir do momento que eu fiz alguma coisa que eu acho, que eu entenda que ela não foi tão legal com alguma pessoa, e suponhamos que eu não tenho contato para me desculpar com a pessoa, qual seria o melhor jeito de agir para tentar minimizar isso, que não seja diretamente com a pessoa, mas que isso faça a diferença na hora do nosso aqui se paga de hoje? Na verdade, às vezes nós não temos oportunidade até de reencontrar aquele que nós prejudicamos. Ou então mesmo o prejudicado não quer saber da nossa aproximação. Paciência. A gente tem a intenção de se desculpar, firmou o propósito de não mais fazer essa coisa errada, isto é, internamente eu me redimi. Não quer dizer que eu seja com as minhas contas todas zeradas perante a divindade. Mas, da minha parte, eu estaria aberto a uma reconciliação. Se o outro não está, paciência. Agora, nós temos que ver a situação, aquelas situações trazidas por Jesus. Quanta gente pecadora foi atrás de Jesus procurando solucionar seus problemas, sanear as contas que ele tinha com a divindade, pais que traziam filhos que caíam na água, caíam no fogo, enfim, criaturas que vinham buscar a ajuda de Jesus e Jesus estava vendo que ele tinha feito coisa errada no passado. Então o que acontece? Funciona mais uma vez, é a misericórdia divina. E quando Jesus curava essas criaturas, primeiro para mostrar que ele estava ali em nome de Deus, Filho de Deus, ajudando outras pessoas sofredoras. Segundo, que ele dava uma espécie de nova oportunidade para o indivíduo. E como é que a gente vê isso? Ele sabia que o indivíduo tinha errado e falava assim: olha, por hora eu vou melhorar, vou minimizar, vou aliviar seus sofrimentos. Mas não peque mais. Não peque mais para que não te ocorra coisa pior. Isto é, aquela dor que o indivíduo estava passando, ou ele, ou o filho, tinham sido originadas de, abre aspas, pecados que o indivíduo havia cometido. Mas não, era uma criança, como é que ele cometeu o pecado? Não cometeu nesta vida, mas pode ter pecado em outras. E ela não foi sorteada para a vida daquele jeito, que nem você fala que Deus não joga dados, né? Vou jogar o dado aqui, se cair doença, eu vou colocar uma doença naquela pessoa. Não é assim que funciona, De jeito nenhum. No bloco anterior, você perguntou se a lei de causa e efeito, ela pode ser amenizada. Sim, com as nossas atitudes. Quando você... Lembra da figura que se usou da erva daninha? Então, se tem um bloco de erva daninha, mas tem um bloco de amor, quando elas se unem, dissolve-se o mal. Fica a neutralidade, fazendo com que as criaturas passem a ter uma vida melhor, equilibrada. Há uma passagem de Jesus em que ele cura um cego de nascença. E os discípulos perguntam para ele: quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Bom, quando falava dos pais, estava se referindo a um dos itens que consta do decálogo de Moisés, que os filhos herdariam os pecados dos pais. É uma bobagem, mas por outro lado, se você for bisneto de você mesmo, então é natural que você herde os seus pecados. Tem esse aspecto você traga também. Sua bagagem de volta. Mas vamos esquecer essa parte dos pais. Quem pecou, mestre? Ele pecou para poder nascer cego? Mas espera aí, ele era cego de nascença. Pecou quando? Pecou no passado, antes daquela vida. Então essa passagem é extremamente expressiva
Em primeiro lugar, que demonstra que os próprios discípulos aceitavam a reencarnação, trazia do passado. E segundo, que tem até um desdobramento depois nas palavras de Jesus. Segundo, mostrando a lei de causa e efeito. Ele pode ter feito coisa errada no passado, ou então ele usou aquela encarnação para coparticipar da obra de Jesus. Ele veio, vamos, abre aspas, em missão missionária. Mas prova que, mesmo que você tenha pecado aqui na Terra, isto é, feito alguma coisa errada aqui, ele voltou para arrumar a situação aqui também. Aqui se faz, aqui se paga. E naquele caso do cego de nascença, o próprio Jesus falou, não, você já acertou suas contas. E limpou e ele voltou a enxergar. Foi até uma situação bem interessante, que Jesus pega saliva e pega barro e mistura e coloca no olho dele e ele volta a ver. Então, coisas assim que se destacam pela maneira como Jesus agia, o poder magnético extraordinário que ele tinha. E para encerrar aqui o nosso programa, a gente pode trazer, eu gosto sempre de falar da doutrina, porque é onde estamos, é onde a gente trabalha, é onde a gente atua e estuda. Ela nos dá essa definição, né, Sidney? Tome cuidado com os seus passos agora, porque os seus passos de agora vão definir o seu futuro mais lá na frente. Então, se pisar errado aqui, estragar alguma coisa aqui, você vai ter que consertar lá na frente, né? Na verdade, se você pegar o islamismo, o catolicismo, o protestantismo, o budismo, a doutrina messiânica, todos falam isso que você falou. Semeou mal, vai colher. O que você semear, você vai colher. A grande diferença da doutrina espírita é que ela não oferece para você assim um futuro incerto, sombrio e eterno. Com tudo isso que nós falamos no programa de hoje, a gente vê a misericórdia divina presente, minimizando, dando oportunidades, dando novas vidas, novas encarnações. Então, a doutrina espírita, ela acaba com o tal do inferno eterno, que não condiz com a bondade de Deus, não condiz com a maneira como Jesus se expressava em relação a Deus, ao seu Pai, um Pai misericordioso, bondoso, que vai dar a nós tantas oportunidades quantas forem necessárias para nós nos melhorarmos e nos enquadrarmos nas leis divinas. Chegamos ao final de mais um programa Despertar. Hoje, mais uma vez, com muito prazer, recebemos Sidney Fernandes. Sidney, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado a todos. E na semana que vem estaremos de volta para mais um programa Despertar. Até lá!